Olá, hoje terça-feira, dia 1º de novembro. Peçamos ao Espírito Santo, que vem em nosso auxílio e nosso socorro, iluminar os nossos pensamentos, controlar as nossas palavras, encher o nosso coração de muita paz e amor. A reflexão que nós vamos fazer se encontra na carta de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículos de 5 a 11. Dedicai-vos mutuamente à estima que se deve em Cristo Jesus. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se ao homem. E sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. A liturgia desse primeiro dia do mês de novembro dá continuidade na carta que nós lemos ontem, em que Paulo direciona aos Filipenses uma grande exortação. E aqui ela é ainda muito mais forte, porque as palavras que Paulo professa, exorta, ela é direcionada à condição de Jesus, em que se esvazia por completo de toda a sua divindade e se coloca na condição humana. Esse é um primeiro ponto que nós devemos refletir e perceber que nós somos pessoas semelhantes a escravos, e Jesus, para que viesse anunciar o seu reino, ele precisou esvaziar-se de toda a sua divindade e se colocar como nós, nesse corpo que sofre, nesse corpo que sente dor, nesse corpo limitado. Em uma só coisa, Jesus não se igualou a nós. Ele não se rendeu às tentações. Ele não se rendeu ao poder do pecado. Apesar de ele mesmo, sendo Deus, ter se colocado na mesma condição humana, ele foi tentado. Mas Jesus conseguiu sair bem da condição do tentador. Ele não utilizou da sua condição divina para fugir daquilo que o tentava, mas ele glorificou a Deus para que desse tudo aquilo que fosse necessário para que não caísse em tentação. E aqui Jesus, nessa condição humana, nos dá uma das grandes e primeiras lições que nós precisaríamos ter a ciência. Esse Deus que é Pai, em que nós não o conhecemos em sua totalidade, em sua condição divina, ele nos dá a condição de sobrepor a tentação, de não nos cairmos no pecado. Mas deve partir de nós reconhecer que somos seres limitados nesse corpo, não assemelhando-nos em nada à divindade deste Deus que é amor. Então, quando nós percebemos em que Jesus, o próprio Filho de Deus, se fez homem e sofreu,
ficou limitado a caminhar como nós, teve fome, teve frio. Nós precisamos aprender a pedir a Deus, que é Pai, para que nos controle, para que nos dê o discernimento de não cair em tentação. Eu vejo que nós não temos a menor condição de olhar uma fagulha da luz que vem desse Deus, porque creio que se nós tivéssemos um fitar de olhos para a grandeza desse Deus, nós morreríamos de tamanha alegria, de tamanha a pureza em que nós temos desse Deus que nos ama, que nos perdoa. E nós vemos aqui em que Paulo diz que Deus o exaltou soberanamente e todo nome foi-lhe dado, todo o poder sobre este nome foi dado no céu, na terra e até nos infernos. E aqui Paulo fala que todo joelho se dobre e que toda língua confesse que Jesus é Senhor. Nós precisamos reconhecer a nossa pequenez nessa vida, para que, reconhecendo essa pequenez, nós nos sintamos necessitados da ação desse nome em nossa vida, porque nós vemos pessoas criando seus heróis em pessoas limitadas. Nós percebemos que nós criamos ídolos, nós criamos referências de pessoas limitadas, frágeis. Enquanto Jesus fala no seu Evangelho: por que me chama bom, se só Deus é bom? Jesus, reconhecendo a sua condição limitada, esvaziando de toda a sua divindade, ele declara que somente Deus é bom. E reconhecendo esse Deus bom, que nos parece inalcançável, o próprio Deus se fez homem e caminha conosco. Ele deixou tudo aquilo que precisamos para não viver na miséria como escravos que esse corpo humano nos conduz. Que nós possamos aprender a entender que os nossos irmãos vivem na mesma condição humana, limitada, incapaz que nós. E entendendo essas limitações, primeiro ponto, que nós não iremos colocar essas pessoas acima de nós como ídolos heróis, mas também nós iremos enxergar que a fragilidade dele, muitas vezes a dificuldade desse nosso irmão, é a mesma que a nossa, sabendo que se ele erra, eu também erro. Então, aqui nós iremos aprender que é necessário perdoar, porque se eles são limitados, nós também somos. Mas só Jesus, como diz Paulo, é Senhor, e que toda língua confesse, e que todo joelho se dobre na presença daquele que nos ama e que morreu numa cruz pela nossa salvação. Deus abençoe a todos. Tenha uma excelente terça-feira e até amanhã.